todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Chegamos pela misericórdia de Deus na lição número 12, do dia 21 de junho de 2020, neste domingo, em nome do Senhor Jesus. O título da nossa lição: a conduta do crente em relação à família. Nós temos um texto áureo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Temos uma verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Também a nossa leitura bíblica em classe está baseada em Efésios capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 33, e Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Eu vou ler a leitura bíblica em classe para que nós possamos estar interagindo já sobre a aula de hoje. Quero também agradecer já ao pastor André Ribeiro, quero agradecer nosso irmão Luan, que está aqui conosco, trabalhando nessa disponibilidade. A gente está levando para os irmãos, através da internet, a aula número 12, do dia 21 de junho de 2020. Efésios capítulo 5, versículo 21 a seguir: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos a tomar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na admoestação do Senhor. Então, a leitura bíblica em classe, que nós acabamos de estar, os irmãos, vai ser a base para que nós possamos discorrer a lição neste dia. Temos o objetivo geral: mostrar que o relacionamento harmonioso está incluindo no projeto divino para a família cristã. Temos um ponto central: o relacionamento familiar é um projeto divino. Temos objetivos específicos. No tópico 1, refletir sobre a conduta bíblica prescritas aos maridos. Tópico 2, demonstrar como a mulher casada
Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Quero comunidade. O homem ele é que vai prover o alimento, o bem social, o bem-estar da sua família. Então aqui, ao contrário desse falicioso discurso das Escrituras, o modelo cristão está fundamentado no amor e no respeito mútuo. Então, entre o marido e a mulher tem que ter a reciprocidade. Então a mulher está dizendo na Bíblia que ela é a disjuntora, que está ao lado, auxiliando o homem a dar continuidade. Mesmo nesse contexto moderno que nós vivenciamos hoje, a mulher precisa às vezes trabalhar fora, fazer tudo isso, mas há uma reciprocidade dos dois estar juntamente nesse contexto e precisa ter o quê? O amor mútuo e um respeito, uma reciprocidade para que eles possam vencer. Então que nós possamos assim, através do amor, eles vão vencer. Então nós entendemos aqui que o papel do marido, ele pode colocar, ele é o cabeça, ele tem uma liderança, mas esse líder, ele tem que cuidar, prover, proteger e amar. Tem que estar o coração amando, cuidando. Então nós entendemos aqui que essa liderança precisa de alguém, que é uma mulher que está andando junto, estão lado a lado ali para vencer. Então nós vamos para o subtópico 2, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz a Escritura. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta, incondicional. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então aqui nós entendemos que esse amor ágape, esse amor que mostra de uma forma generosa, desse amor que cuida, esse amor que está ali cuidando, protegendo, provendo, todo esse contexto aqui que nós estamos aprendendo, o marido tem que manter essa união. Então essa harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Então aqui nós entendemos que o amor é como um elemento primordial na vida social que aquela casa, aquele relacionamento da família precisa. Para ter, a base está no amor e Deus abençoando aquela família. Então, no subtópico 3, o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa, prover uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra dentre as outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Então, aqui está bem claro que esse amor ele tem que ser duradouro, um amor de reciprocidade, como eu disse, tanto faz a pessoa estar em público ou em particular, tem que demonstrar esse cuidado, esse amor. Então, começa o culto lá na casa de cada um de nós. Não adianta nós sermos obreiros na casa do Senhor, cuidar dos irmãos, ter cuidado com os irmãos, e lá na casa minha não está tudo certo. Lá a igreja começa dentro da minha casa. Eu tenho que ter os cuidados, a responsabilidade, a reciprocidade, amar a minha família, ter cuidado da minha família e vir para a casa para adorar e glorificar a Deus. Então aqui
Pode ser em particular, pode ser público, a gente tem que demonstrar o amor à pessoa que nós temos um compromisso, que é a esposa. Então aqui nós vamos para o resumo que nós aprendemos no tópico 1. Ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com um verdadeiro altruísmo. Então aqui nós entendemos que o marido, Deus delegou, Deus colocou incumbência de responsabilidade, deu a liderança do lar para ele e o dever de amar sua esposa como verdadeiro altruísta. Então esse altruísta é aquela pessoa que tem um cuidado, se coloca aquele amor e realmente o amor ágape, que demonstra generosidade. Então nós vamos para o tópico 2, e nós vamos aprender a conduta da crente como esposa. Então nós aprendemos no tópico 1 a conduta do crente como marido. Então agora no tópico 2, a conduta da crente como esposa. Então que de acordo com a analogia, com a comparação paulina, que o apóstolo Paulo escreve, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. Então, subtópico 1, o conceito de submissão cristã. Aqui nós temos que ter uma definição e aprender nesta manhã que as Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Então, aquele que tem amor, ele vai ser sujeito, ele vai estar ali não no contexto de submissão, de imposição, e sim a sujeição por amor. Então, nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Então, aqui nós temos que aprender que essa sujeição uns aos outros no temor do Senhor não é uma coisa irracional, não é uma coisa imposta, e sim de uma forma voluntária e grata aceitação do amor ou cuidado do marido. Por isso, nada de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então, essa comparação é maravilhosa. Nesse contexto, a pessoa está uma definição de sujeição, realmente é colocado de forma voluntária e de grata aceitação, baseado no amor e cuidado. Então, aqui essa conduta não é depreciativa, não é quando vai levar a pessoa a se rebaixar, não. É uma coisa que demonstra de dentro para fora, a pessoa tem um sentimento de amor, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então, por essa resposta do amor, então eu vou colocar novamente sobre a reciprocidade. Então, quem ama, cuida. Quem ama, está sujeito a ajudar. Então, assim, realmente, aqui nós estamos aprendendo que essa definição dessa submissão cristã. Então, o subtópico 2 é a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem, como está em Gênesis 31, do versículo 14 do versículo 15. Aqui nós lembramos já de Jacó e Leia, né? Então aqui nós estamos entendendo a cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores às esposas, eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens, como está em Gálatas 3:28. Então, vou repetir novamente esse contexto que nós possamos aprender. No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação, como está em João capítulo 4, versículo 9 e 10. Aqui nós vamos falar um pouquinho para nós possamos aprender quando Jesus ele rompeu esse paradigma. Então, aqueles contextos que os homens não podiam conversar publicamente com as mulheres, ainda mais uma samaritana. Então, nós entendemos ali que Jesus quebrou tudo isso, quebrou aquele preconceito, aquela discriminação daquela mulher também tinha alguns problemas sociais, ela ia no horário que as outras mulheres não iam, Jesus conversou com ela, e ali dá para se entender que foi a primeira missionária. Quando ela retorna, ela fala que viu o profeta, viu a Jesus. Então, aqui nós entendemos que Jesus veio e quebrou todos esses paradigmas
e colocou a mulher, valorizando a mulher. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão, como está em Gálatas 5:13. Então, Jesus, o que ele fez com essa mulher samaritana, conversou com ela, valorizou ela. Depois tem várias outras passagens que nós vemos que o ministério de Jesus foi sustentada. Muitas mulheres sustentou ali o ministério dele, como está em Lucas, capítulo 8, versículo 3. Quando nós olhamos lá para Romanos, capítulo 16, do versículo 1 ao 3, quando ele faz agradecimento àquelas mulheres do ministério ali, as mulheres que faziam parte da diaconia da igreja primitiva. Então nós entendemos aqui que Jesus realmente valorizou as mulheres. Então ele quebrou todos aqueles paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação, valorizando as mulheres no seu próprio ministério que ajudou ele. Muitas ali eram donos de fazendas e investiam no ministério de Jesus. Então aqui nós entendemos que através do Evangelho de Jesus Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Então aqui no subtópico 3, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Então, como nós aprendemos aqui, esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa, de estar na reciprocidade ao marido. Então, o homem que assim se porta, coopera para que a esposa se reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar a seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade de seu marido. Então aqui nós entendemos que essa reciprocidade, esse respeito, a mulher ela tem um sentimento que conduz o marido nas decisões, ela respeita o marido, ela ajuda nas decisões familiares e também ela não procede como opositora, ela não desautoriza a autoridade do seu marido, e sim ela está ao lado, ela é a adjuntura, ela está ali para ajudar. Então essa reverência ela deve ao marido, existe uma reciprocidade, sempre assim, onde tem um amor, é recíproco isso, essa união, aquela casa ela vai sendo prosperada, não só espiritualmente, como também materialmente. Então uma casa dividida não prospera, mas quando há união, respeito, quando as pessoas estão juntas no mesmo sentimento, na reciprocidade do amor, é uma família vitoriosa em nome do Senhor Jesus. Então nós temos um resumo do tópico 2. A esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. Então aqui, realmente nós já aprendemos que a mulher recebeu a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. Então, essa autoridade foi otorgada ao homem, nós não podemos confundir com autoritarismo. Então, o autoritarismo é diferente de autoridade. A autoridade, quando você fala com equilíbrio, não precisa estar alterando, gritando, não precisa nada disso. Então, quando a pessoa pratica o autorismo, a autoridade é a pessoa que fala normalmente, tranquilo, resolve as coisas que têm que ser resolvidas. O autoritarismo é aquela coisa inflamada, aquela coisa que a pessoa altera a voz, que é imposição. Então, nós não podemos confundir a autoridade que Deus nos deu com autoritarismo. Então, aqui nós aprendemos que nós temos autoridade, nós temos que ser respeitados, mas conferida a cada um de nós, mas dentro de um controle, nós temos um controle emocional, nós temos que ter sobriedade, nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter conversa. Então, essa reciprocidade, que nós possamos aprender nesta manhã. Nós temos a reverência devida ao marido. A mulher tem reverência, a mulher está ao lado, ajudadora. Então, ali, ela ajuda em sua tarefa de liderar. Então, nós vamos, assim, sempre entender que liderança é diferente de chefe. Então, chefe é aquele impositor, aquela pessoa que grita, que faz. Agora, a pessoa que tem liderança, ele dá exemplo. E a pessoa sempre está na frente do trabalho. O chefe fala, corre, manda fazer esse contexto todinho. Agora, o líder não, o líder vai à frente, vai fazendo e dando exemplo como se deve fazer. Então, tem diferença de líder para chefe. Então, nós vamos aqui para o tópico 3. A conduta do crente
como filho. Então, subtópico 1, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina, na admoestação do Senhor, como está capítulo 6 de Efésios, versículo 4b. A palavra doutrina ou disciplina do grego paideia significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Então, aqui nós já vamos aprender e nós possamos aqui nesta manhã criar os filhos, que é a responsabilidade dos pais. Significa orientar ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação do grego, nautesia, admoestação, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então, tudo isso aqui que nós vamos aprender nesta manhã precisa do quê? De uma maturidade. É com o tempo que nós vamos ensinando esse contexto. É com o tempo, com o amadurecimento, que nós vamos ensinar alguém. Que às vezes as pessoas querem ensinar algo, você tem experiência de vida, mas assim a pessoa ainda não está preparada para colocar. Por isso que precisa do quê? De uma orientação, de um treinamento para o desenvolvimento do caráter e para a pronta obediência das normas. Então aqui nós precisamos aprender que precisa ter maturidade. Então a pessoa quando vai orientar alguém, os seus filhos, então tem que ter um controle para que possa ser orientação, possa ser uma capacitação para aquela pessoa entender, para ele obedecer às normas. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Então, a hora que nós entendemos todo esse contexto aqui, está baseado no princípio, nós vamos ver aqui, baseado biblicamente, que nós estamos aprendendo. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, como está em Provérbios 22, versículo 6. Então, todos os critérios de educação com a pessoa, com a formação do caráter, é preciso de uma maturidade. Então, mas isso tudo está no contexto, estão na palavra de Deus. Nós estamos falando aqui sobre crentes. E os crentes precisam ter um controle, precisam ter mansidão, precisa ter temperança, precisa ter cuidado. Tem que ser uma pessoa que providencia o bem-estar da sua família. Então, a hora que nós aplicamos a disciplina, nós estamos orientando para uma condução melhor. Mas essa pessoa que vai disciplinar alguém precisa saber direcionar. Precisa saber direcionar algo. Precisa de maturidade para que você possa orientar os filhos. Então, por outro lado, os pais não devem abusar de autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira dos seus filhos. Aqui que eu disse tem que ter esse cuidado, porque tem que estar baseado na palavra de Deus. E aí tudo aquilo que nós falamos é aquilo que o filho vai absorver. Todo o nosso comportamento é aquilo que o filho vai absorver aquilo que nós falamos, o que fazemos, como nós decidimos. Então, por isso que precisa ter uma disciplina e orientação que conduz a pessoa a ter uma direção para aquelas decisões. E às vezes a pessoa fala para o filho não fazer, mas ele faz. Então ele não está dando exemplo. Então precisa ter uma disciplina. Essa orientação vai conduzir, vai moldar o caráter. Mas a pessoa precisa saber direcionar aquela pessoa que você está sendo orientada, que é os nossos filhos. Então, senão, esse contexto se for uma imposição, se for um rigor excessivo, nós não vamos conseguir, nós vamos incitar a ira do filho. Então, isso tudo nós temos que aprender nesta manhã. Então, subtópico 2, a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais, como está em Efésios capítulo 6, versículo 1. A explicação para essa postura é categórica. Por isto é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe, como está isso, capítulo 20, versículo 12. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Então aqui nós vamos parar um pouquinho para que nós possamos aprender. A conduta requerida dos filhos é o quê?
ser desobediente aos vossos pais. Então, nós vamos aqui, divinamente, já está estabelecido como está na palavra do Senhor, que é o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Esse honrar é cuidar. É cuidar. A pessoa cuidar. Para cuidar, precisa ter amor, precisa ter respeito. Até mesmo se o pai, a mamãe que passa por necessidade, aquela pessoa que vai prover, porque os pais já cuidaram dele. Então, muitas das vezes a gente fica sabendo de notícias de pessoas que foram lá e colocaram seu pai ou sua mãe no asilo. Aí no final de semana, quando ele tem tempo, ele pega e vai lá. Então, N motivos que acontece isso. Mas aqui a Bíblia fala para que nós possamos honrar a teu pai e a tua mãe, cuidar deles, mesmo que eles estão de idade, que eles têm necessidade, a pessoa está ali ajudando, mas isso envolve um amor, um respeito. E aí a pessoa vai assim, espontaneamente, com aquele amor, ele vai aos domingos ver o pai dele, a mãe dele, na residência e tudo, mas tem alguns que decidem colocarem lá no asilo, abandonam o pai e a mãe. Então a gente vê esse contexto com muita tristeza. Mas nós que temos conhecimento da palavra de Deus, nós temos aqui de cumprir, que está na Escritura Sagrada, como está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, para que nós possamos honrar o pai e a mãe, para que nós possamos receber bênção por parte de Deus, para que nós obedecemos esse contexto. Isso é mandamento bíblico. Então, portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Então, aqui a obediência é devida enquanto os filhos estiverem na casa do pai. Quando ele casa, ele vai formar uma nova família, e ali ele vai dar sequência àquilo que ele aprendeu, aquilo que ele serviu dos pais dele, ele vai dar sequência à vida. Agora, honrar é um dever para a vida toda. Honrar a Deus, cuidar do pai e da mãe, é o resto da vida. Isso é um cuidado que tem que estar dentro de cada um de nós, mas é um cuidado que envolve amor, envolve respeito, né, pelo pai e pela mãe. Então, aqui nós aprendemos, nós devemos agir com dignidade, respeito. Como o Senhor tem cuidado de cada um de nós, nós possamos cuidar do pai, da mãe, em nome do Senhor Jesus. Então, nós possamos, assim, como filhos, seres obedientes aos vossos pais. Então, aqui no subtópico 3, é o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Isto é maravilhoso. Como está lá em capítulo 6, versículo 3, está assim, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Como nós lemos aqui já, vai estar em Efésios, capítulo 6, do versículo 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essa promessa maravilhosa sobre as nossas vidas. Essa bênção inclui prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, estejam dentro, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus. Então aqui nós vamos já entender que qualquer circunstância, né, nós vamos assim estar obedecendo essa ordem, esse arbítrio que é a ordem de Deus. Nós possamos assim estar submetendo-se a essa ordem de Deus, segundo o que? O seu beneplácito, segundo a sua aprovação, segundo a sua autoridade, já com a sua vontade, as recompensas com benesses especiais. Então, aqui nós possamos aprender esta manhã, quando nós estamos obedecendo, honrando os pais, nós possamos tomar parte dessa promessa dupla, que nós possamos ir bem e viver muito tempo nesta terra. Significa que nós possamos obedecer e honrar nossos pais. Os filhos, ele vai submeter ao arbítrio. Esse arbítrio é uma ordem de Deus que determina que nós possamos assim estar assim que as bênçãos sobre as nossas vidas, que tudo vá bem em nossas vidas, que nós possamos viver muito tempo sobre a terra. E aqui está dizendo aqui, segundo o seu beneplácito, segundo a sua aprovação da vontade de Deus. Então as recompensas, né, a recompensa virá sobre a minha vida, sobre a tua vida, com benesses, com benefícios especiais sobre as nossas vidas. Quais são esses benefícios? Que nós possamos ir bem, vá bem em nossa vida no exterior, na nossa prosperidade.
e vivas muito tempo sobre a terra. Então, aquele que obedece esse mandamento, ele tem as benesses especiais e vem por parte de Deus sobre a vida que aqueles que obedecem esse mandamento, aqueles que cuidam dos seus pais, aqueles que obedecem aos seus pais, e a pessoa vai ser beneficiada, a pessoa vai receber essa promessa sobre a vida dele e vai se cumprir, porque é uma pessoa que tem um amor, ele tem respeito, ele honra, ele cuida do seu pai e a sua mãe. E como filho é aquele que respeita, aquele que obedece. Então aquela pessoa só tem para receber as promessas se cumprirão sobre a vida daquela pessoa. Então um bom filho sempre ele vai ser um bom pai. Um bom filho vai ser aquele que vai receber os benesses por parte de Deus. Então aqui eu gostaria de estar fazendo um subsídio teológico, é na página 88, que é muito importante para nós. Nós vamos aqui aprender para nós estarmos encerrando esse tópico 3. Mas é necessário nós lermos o subsídio teológico, que é muito interessante para nós. Os filhos terão sua formação moral e espiritual com base no modelo dos pais. Uma boa liderança dentro da família abrange 3 dimensões da vida dos filhos. A primeira dimensão alcança os filhos pela instrução, isto é, refere-se ao dizemos para os nossos filhos. Então, o que nós dizemos para os nossos filhos, nós vamos alcançar uma dimensão de instrução a eles. A segunda dimensão é a influência, isto é, o que fazemos diante e para os filhos. Então, olha que importante isso. Então, aquilo que nós falamos é importante, aquilo que nós fazemos é importante. A terceira dimensão é a imagem do que os pais são e mostram para os filhos no dia a dia. Então, às vezes o telefone toca, aí fala assim, fulano de tal, está precisando falar com ele. Aí você fala para o seu filho, olha, fala para essa pessoa que está do outro lado da linha que eu não estou. Aí aquela pessoa, aquele seu filho fala assim, ó, fulano de tal não está. Aí você está fazendo o quê? O que seu filho vai ter impressão? Você está mentindo. Então aquela pessoa vai ter, seu filho que está no dia a dia com você, vai falar assim, meu pai está mentindo para mim, fez eu mentir para outra pessoa, e aquela pessoa está falando o nome dele, queria falar com ele, e pede para que eu fale para aquela pessoa que ele não está. Então aqui é importante nós aprendemos que essa dimensão alcança o filho pela instrução. Aquilo que nós dizemos para os nossos filhos, aquilo que nós falamos para eles, aquilo que fazemos, aquilo que nós mostramos para eles no dia a dia, vai alcançar uma dimensão. Essa dimensão para o bom ou para o mal. Então, a obediência, às vezes, contraria a nossa natureza carnal. Então, os pais devem desenvolver atitudes firmes, amáveis e pacientes para com os filhos, para que eles aprendam que a obediência é para o bem deles. Então, aqui já está dizendo sobre a repreensão. Quando nós repreendemos com amor, falamos com a pessoa, falamos assim, olha, o que você está fazendo não agrada a Deus primeiramente, isso tudo vai trazer prejuízo para você, não pula essa etapa, espera no Senhor, para que Deus possa, assim. Então essa estrada que aquele jovem, aquela pessoa está passando, o filho nosso está passando, nós já passamos. Então nós temos a idade, assim, de 30 anos de diferença ou mais do nosso filho, então nós já passamos por essa estrada. Fala, cuidado, não faça isso, não pula essa etapa, e lá na frente vai dar prejuízo. Então, com muito amor, você vai falando, vai corrigindo, e somos assim, uma atitude firme, mas amorosa, né? Com paciência com o filho, para que ele possa aprender que a obediência é para o bem deles. Então, obedecer é um princípio divino, estabelecido para um relacionamento sadio para as partes dentro da família. Esse ponto deve ser ampliado no ensino para corrigir as conceitualizações erradas da educação dos filhos. Então, nós possamos, assim, toda vez que nós corrigimos com amor. Toda vez as nossas ações, o que nós falamos, o que nós fazemos e a nossa imagem, que nós mostramos para o filho no dia a dia, vai refletir no seu caráter de formação, como pai também, como uma pessoa dentro da sociedade em qual ele convive. Então, nós possamos, assim, ser a mesma pessoa lá onde nós moramos, onde nós somos aqui com os irmãos. Então, nós temos uma responsabilidade também social na igreja, temos uma responsabilidade social de viver a harmonia com a família. Então, lá na nossa casa começa tudo lá. Nós temos que estar sendo uma pessoa lá, agindo com amor, com temperança, com tudo que precisa.
tem autoridade, mas não confundir com autoritarismo, colocar as correções com amor. Aí nós viemos para a casa do Senhor, nós relacionando com os irmãos também com amor. E também nós fazemos parte de uma sociedade, de uma comunidade. Aí nós temos que ser uma pessoa realmente que influencia as pessoas para uma formação de caráter como Deus quer que aquela família seja uma família vitoriosa em Cristo Jesus, mas que ela possa ter harmonia, que a família possa viver dentro de um contexto de união. Então, o que fez vencer a igreja, da unidade da igreja, foi o amor. E na família também, o relacionamento familiar é um projeto divino. Então, a igreja é um projeto divino, a família também é um projeto divino. Então, ela é a célula máter. A família é uma célula máter, é uma célula principal. Então, a família é importantíssima em nossa vida. Começa tudo lá. É onde nós nascemos, onde nós vivemos e onde nós morremos. Então, nessa trajetória, nessa jornada aqui, onde nós nascemos, onde nós vivemos e onde nós morremos. Então, nós temos uma grande responsabilidade de ter harmonia da nossa convivência e influenciar pessoas a conhecer o amor de Deus, esse amor ágape. Então, esse amor ágape, esse amor maravilhoso, nos colocamos no lugar do outro com humildade, aí nós sabemos assim, que nós vamos influenciar pessoas para que as pessoas sejam melhores na sociedade. E aquela pessoa que é bem colocada dentro do contexto familiar, ele vai ser uma pessoa, um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo e uma boa esposa. Então, aqui é importantíssimo em você estar colocando, dentro desse contexto, colocamos em prática esse amor. Esse amor começa tudo, esse amor é a base de tudo. Aí nós aprendemos um resumo do tópico 3, os pais, Deus delegou a responsabilidade de educar e a seus filhos o dever de obedecer e honrá-los. Então aqui nós aprendemos que Deus delegou, colocou incumbência, responsabilizou nós para educarmos e os filhos o dever de obedecer e honrá-los. Então nós temos um dever, nós delegou a mim e a você a responsabilidade de educar os nossos filhos. E o filho, o dever de obedecer e honrá-los e cuidar. Né? Esse cuidado de honrar pai e mãe é maravilhoso. Nós possamos assim aprender que é filho, para nós, temos que entender sempre isso. Eu vejo agora na minha mente que filho não é propriedade. Nós não podemos colocar essa autoridade sobre o filho como fosse assim um contexto que é uma propriedade minha. Não é. O filho é uma herança do Senhor. Deus nos deu filhos para que nós possamos cuidar, nós possamos educar, nós possamos assim, fazer pessoas melhores dentro da sociedade. Então nós temos os filhos, Deus nos deu como uma dádiva, como um presente. Então é uma herança do Senhor para cada um de nós. Então nós possamos aqui já partir para a conclusão desta aula, em nome do Senhor Jesus. Conclusão. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. Então, aqui nós aprendemos desde o começo. No modelo divino, todos os membros da família, cada um tem. Qual os membros da família? Somos tratados de formas igualmente para Deus. Todos nós, para Deus, somos iguais. Agora, dentro de um contexto familiar, nós temos papéis diferentes. Então, o papel da esposa, o papel da esposa. E aí nós entendemos também o papel dos filhos. Isso que nós aprendemos nessa manhã. Então, o marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. Qual que é o dever do marido? Liderar e amar a sua esposa. Ele vai liderar trazendo o quê? O bem-estar da sua família. Ele vai fazer o quê? Ele vai ser o provedor da sua família. Então, aqui nós já aprendemos. A esposa, o dever de submeter-se. Então, essa submissão, essa sujeição, nós aprendemos aqui que é a adjuntora, aquela que está ao lado, ajudando ele a decidir as coisas para o bom andamento da família. Então, significa que a esposa participa das decisões de família, porém não procede dela ser opositora, dela ser contrária, sim a adjuntora, que é a pessoa que está ao lado do seu esposo. Então, aqui o dever da esposa é submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar. Como pai, nós temos o dever de quê? De educar seus filhos segundo as Escrituras. Então, aqui nós aprendemos também
os pais, nós devemos educar seus filhos segundo as Escrituras. Então, dentro do contexto das éticas morais e sociais, nós temos uns compromissos. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Então, os filhos, qual é o papel dos filhos? É o dever de obedecer e honrar os seus pais, cuidar dos pais. Assim, o amor, o respeito mútuo, essa reciprocidade desse amor maravilhoso e prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Olha que promessa maravilhosa para mim e para você nesta manhã. O amor, a reciprocidade, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família e se porta conforme Deus planejou. Isso é maravilhoso. Nós possamos receber essa recompensa, as benesses especiais daqueles que estão obedecendo, daqueles que estão próximos, daqueles que estão valorizando a sua família, onde nós nascemos, onde nós vivemos e onde nós morremos. Aí nós temos essa jornada de aplicar todo esse contexto que nós aprendemos de mansidão, colocando a temperança, colocando a benignidade, a bondade dentro desse contexto, honrando, cuidando. Tudo isso nós vamos receber prosperidade, que fazem parte da família que se porta conforme planejou. Nós vivemos nesse mundo tão tenebroso, mas nós temos a esperança que dentro da família, que é a célula máter, a célula principal, conformidade de Deus, das coisas divinas por parte de Deus. Aí nós vamos entender que assim nós vamos vencer, que a nossa família nós vamos ser felizes, viveremos um relacionamento harmonioso dentro de um contexto familiar, pois a família é um projeto de Deus. Então aqui nós vamos também já para uma reflexão rapidamente, para que nós possamos aqui estar sempre lembrando que através do Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que nós aprendemos. Então aqui na página 89 está assim, para refletir a respeito de a conduta do crente em relação à família. Responda. Qual é a ordem de autoridade observada na Bíblia? Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo. Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Como está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Como foi o amor de Cristo pela igreja? O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional, como está em Romanos, capítulo 5, versículo 8. O que as Escrituras ensinam a respeito da sujeição? As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Como está? Capítulo 5, versículo 21. O que Cristo fez ao conversar com a mulher samaritana? Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Como os pais devem criar seus filhos? Os pais devem criar seus filhos na doutrina, no ensino, a admoestação do Senhor. Então aqui nós já aprendemos, fazendo essa reflexão em nome do Senhor Jesus. Gostaria de estar somente repetindo o texto áureo, nós assim, para nós estar memorizando e nunca mais esquecer que o Espírito Santo nos faz lembrar aquilo que nós aprendemos. Então, o texto áureo está baseado em Efésios capítulo 5, versículo 31. Por isso, deixará o homem seu pai e a sua mulher, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne, como está em Efésios capítulo 5, versículo 31. Então, está dizendo sobre o casamento. E aqui, na verdade prática, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então, aqui essa instituição da família, essa unidade, esse projeto divino do Senhor. É isso que nós aprendemos nesta manhã. Nós possamos, assim, estar no contexto de um relacionamento harmonioso, está incluindo o projeto divino, que é a família cristã. Isso é importante para nós. Nós aprendemos amanhã e, mais uma vez, através do amor, da reciprocidade do amor, nós vamos ter vitória, nós vamos ter prosperidade, nós vamos ter alegria, nós vamos viver dentro do contexto familiar com alegria, com mansidão, com temperança, e Deus vai nos cuidar. Deus está protegendo a família, pois é uma instituição que Ele fez. Então,
família é a célula máter da sociedade. A família é a principal. Nós possamos estar assim, cuidando uns dos outros, em nome do Senhor Jesus. Que nossa família possa estar, nesta manhã, debaixo das potentes mãos do Senhor. Ele está capacitando a cada um de nós, através do amor, dessa reciprocidade. Nós possamos estar honrando pai e mãe, cuidando, respeitando. E aí nós recebemos benéfica, recebemos recompensa, recebemos prosperidade material e espiritual por parte do Senhor. Então eu já vou agradecer nessa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar fazendo oração por todas as famílias, que nós possamos ter um relacionamento familiar de harmonia, de amor, de respeito. E aí nós vamos entender que essa principal instituição é projetada, planejada por Deus. Então nós vamos orar nesta manhã, nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, frutificar aquilo que nós aprendemos, que através do amor e o fruto do Espírito tem que estar em nossas vidas, para que nós possamos colocar em prática dentro das nossas famílias. Isso que nós estamos aprendendo nesta manhã. E esse padrão divino nós possamos aplicar no dia a dia, junto aos nossos filhos, para que eles possamos também ser vitoriosos em Cristo Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Grande e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa rica oportunidade de estar aprendendo da Tua Palavra. Tu é aquele que ensina através do Espírito Santo. Tu é aquele que está na frente de tudo, Pai. Ó Jesus querido, coloco diante de Ti, Senhor, nesta manhã, as famílias, ó Pai, aqui representadas. Que toda família, Senhor, possa viver um relacionamento de harmonia, de amor, Senhor. Como Tu amaste a Tua igreja. Cada pai, cada mãe, Senhor, aquilo que Tu otorgasse a cada um, Tu colocasse a responsabilidade, Senhor. Nós possamos educar, Senhor, os nossos filhos. Vai colocar diante de Ti, Senhor, ensinar em conformidade a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu peço nesta manhã, guarda cada família, Senhor, guarda, protege, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Nos ajuda, Pai. Visita as famílias nesta manhã, Senhor. Também aqueles, ó Pai, que nesse momento sofrem, os órfãos, as viúvas, ó Deus, aqueles que estão abandonados nos asilos, ó Pai, tem misericórdia. Aquele jovem, Senhor Deus, que está privado de liberdade, Pai. Em nome de Jesus, eles também, Senhor Deus, têm família, Pai. Ó, tenha misericórdia, alcança com Tuas mãos poderosas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos na providência. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Já agradecemos. Amém. Glória a Deus. Gostaria de estar na bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém, amém e amém. Grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém, amém e amém.